Olá, estamos de volta com o nosso vídeo O papel do Estado e as políticas públicas. No último vídeo a gente fez uma análise, uma conversa mais ampla sobre políticas públicas e hoje a gente vai começar então a discutir o que é política, né? Como que a política pode ser entendida para que a gente possa primeiro desmitificar alguns conceitos, né? Ou preconceitos de que todo político é corrupto, de que as pessoas que entram na política é porque querem enriquecer. Não, a gente precisa construir uma nova ideia de política. Primeiro, essa nova ideia requer duas coisas fundamentais: participação popular. As pessoas têm que participar mais da condução da vida pública ou dos destinos da cidade. A gente precisa, enquanto sociedade, enquanto pessoa, enquanto eleitor, enquanto cidadão, se responsabilizar pelas escolhas políticas que a gente faz. A gente sabe que muitas vezes a gente vai lá na urna, aperta os númerozinhos bonitos lá, interessantes, e que muitas vezes me interessam, mas a gente não se responsabiliza por esse nosso ato. Não esqueçamos nunca que toda vez que eu escolho um determinado candidato, eu estou passando literalmente um cheque em branco para que esse indivíduo administre, que é o cuidado da cidade, o cuidado do país, o cuidado do Estado, é fazer as leis que interessam à sociedade e não a grupos de interesses. Então, a sociedade precisa estar mais organizada. E por isso, essa série de vídeos tende a discutir ou apresentar alguns elementos conceituais sobre o que é política e como a gente pode fazer com que as políticas públicas atendam cada vez mais o interesse da sociedade, que é a grande financiadora do Estado. Não esqueçam que não existe dinheiro público, existe dinheiro da sociedade, que financia através dos seus impostos a condução da vida pública. Então, hoje nós vamos falar sobre a política e suas dimensões. Eu coloquei um texto para ficar mais fácil a gente discutir e também para que você possa ler e entender. Primeiro, a política ela tem uma dimensão arte. O que é essa dimensão arte? Se acredita, política nessa dimensão ela é criativa. Ela precisa da criatividade. E que ela é um dom natural, ou seja, o ser humano, pela sua natureza, ele é político. Todos os dias a gente faz escolhas do que quer e do que não quer, do que concorda e do que não concorda. Isso é a nossa dimensão natural de política, ou seja, nós, ao fazermos escolha, estamos fazendo política. E, por último, a arte de governar. Então, política ela imagina-se, ela tem uma dimensão criativa e ela é um dom natural e a arte de governar. Então, governar não é fazer de qualquer forma, precisa dessa dimensão arte, precisa dessa dimensão criativa, dessa dimensão humanizadora da política. A segunda dimensão é a ciência. Enquanto dimensão ciência, a política é um estudo. O que ela estuda, então? Ela estuda como se relacionam os governos e seus governados. Na economia política, que é uma área da economia, a gente discute isso. Como que se dá a vida na cidade? Como é que é esse jogo de força? Não esqueçamos que é um jogo de força, um jogo de interesses entre as instituições e vida real. Existem instituições que a gente muitas vezes superdimensiona o seu papel. Mas são essas instituições que se relacionam diretamente com a vida real, com a vida do homem e da mulher, da criança, a vida de todo cidadão que habita um país, uma cidade, um estado. Entre as partes e o todo, ou seja, há um conjunto diferente de pessoas, um conjunto diferente de interesses. E para cada conjunto de interesses, a gente precisa entender como se dá essa relação. Por isso, essa dimensão ciência da política. A outra dimensão é ideologia ou ideológica.
Nós somos seres ideológicos. A gente fica assustado às vezes, porque sempre vem com essa ideia de ideologia. Não, nós somos seres ideológicos ou não. Nós fizemos juízo de valor, nós olhamos o mundo a partir da nossa dimensão ideológica. E essa dimensão ideológica, ela está associada a quê? A crenças. Muitas vezes, a minha forma de olhar o mundo é a partir das minhas crenças, que eu foi sendo estruturada na família, na escola, na religião, na sociedade de maneira geral. Eu fui criando visões de mundo, eu fui fazendo juízos de valores. Isso é dimensão ideológica. Então, quando a gente fala que vamos discutir, que temos uma ideologia para discutir, a gente não precisa ficar de fora disso, porque não precisamos ter ideologia. Nós naturalmente somos seres ideológicos. Nós naturalmente fizemos juízos de valores, quer queiram ou não admitir. Nós escolhemos entre o A e o B. Isso é juízo de valor. Nós escolhemos o que é bom e o que é mal. Isso é juízo de valor. E nós escolhemos de que forma? Através de uma visão de mundo. De onde que eu olho o mundo? Qual é o meu local? Qual é o meu ponto de vista? Se eu estou em determinado status social, eu olho o mundo a partir daquele meu status. Se eu estou lá na comunidade, olho o mundo através da comunidade. Então, nós não podemos abrir mão de discutir as dimensões da política, pelo menos conhecê-la, e não foram inventadas. Elas fazem parte daquilo que se convenciona chamar política. E a dimensão filosófica, ou a filosofia, né? Nós precisamos entender as motivações e os sentidos da política. O que motiva? Quais são os nossos motivos que me levam a escolher um determinado candidato, a não escolher um determinado candidato, a me omitir de escolher um determinado candidato? Eu tenho diversas opções. Que motivações me levam a fazer isso? Eu voto no candidato, eu não voto no candidato, eu me abstenho de votar nos candidatos, né? O voto branco. Eu anulo o meu voto, isso é também uma escolha. Entendido de que forma? Quando eu vou lá na urna e anulo o meu voto, eu não faço isso inconscientemente, eu faço uma escolha. E eu preciso, na dimensão filosófica, que motivações, que sentidos de política o indivíduo tem. Nós precisamos mudar essa nossa maneira de olhar a política. Claro que é interessante para os governantes, para os governos mal intencionados, que a gente se abstenha da vida política, porque ao nos abster, ao nos afastar da vida política, a gente deixa a política na mão daqueles que tanto a gostam e utilizam para seus interesses. Utilizam os recursos públicos. Não é só utilizar a política, é utilizar os recursos públicos para atender seus interesses privados. Homens públicos, interesses privados. Por que isso acontece? Porque a sociedade se omite. A sociedade faz a sua parte no dia da eleição e depois acha que isso que fez, que já exerceu o seu direito, o seu ato de cidadão. Não. Esse ato de cidadão é um ato cotidiano. Nós precisamos estar vigilantes. E aí, por último, a dimensão ética. Mas os políticos não são éticos. Mas a política tem a sua dimensão ética. A política não é aquilo que os políticos fazem, muitas vezes. A política é muito superior a isso. Então, a dimensão ética, ela vai olhar essa atividade humana consciente e livre, como é o meu jeito de agir em liberdade, em plena consciência. Como é que eu olho para algo, uma sociedade livre? Uma vez eu vi uma discussão muito interessante
e é muito comum a gente ouvir isso, entre o policial rodoviário, no programa de rádio aqui da região, entre o inspetor da Polícia Rodoviária e um ouvinte, né? Tem um programa de rádio, que ele coloca ao vivo, as pessoas fazem as perguntas para os convidados desse programa. E estava nesse dia um inspetor da Polícia Rodoviária. O inspetor geralmente é o chefe da inspetoria ou de um determinado grupo de policiais rodoviários. E aí alguém ligou e disse: olha, vocês são muito sacana, vocês escondem os carros atrás das árvores para nos multar com o radar. Vocês têm que, não pode se esconder. Aí o policial disse o seguinte: respeite a velocidade na placa, a sinalização, que você jamais vai ser multado, independente da viatura estar escondida ou não. Ele disse: quer dizer então que se ninguém estiver olhando, você não cumpre a legislação vigente. Então, independente do guarda estar escondido ou não, é nosso dever, enquanto cidadão, cumprir a legislação de trânsito. Se aquela placa diz que ali é 80, é porque alguém estudou, um engenheiro de trânsito, e viu que aquelas condições de trânsito é para isso. E essa nossa ação humana, atividade humana, é consciente e livre. Se eu ultrapasso a velocidade, eu estou fazendo isso conscientemente e por minha livre escolha. Então, eu não posso imputar a terceiros um ato que é responsabilidade minha. Isso é ética. É o agir prático versus a presença de manipulação de interesse. As pessoas vão ser políticos para atender interesses e que não são os da comunidade. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes a comunidade, a sociedade se omite, não faz o seu papel. Então, não esqueçamos. A política é linda, a política é maravilhosa, a arte da política. Ela é uma ciência, é uma ideologia, ela é uma filosofia e ela é ética. As pessoas que ocupam os cargos públicos, que fazem da política essa sacanagem que a gente vê muitas vezes. Mas fazem isso porque nós, cidadãos, nos omitimos do nosso dever de políticos também. Nós somos seres políticos. E qual é o nosso dever? Fiscalizar aquele que a gente escolhe para representar nossos interesses. Então, não esqueça, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude a levar cada vez mais o conhecimento de forma gratuita a todas as pessoas. Um abraço e até lá!